Sou José Maria de Carvalho Júnior e estarei apresentando o trabalho Simulação de Produção em Indústrias Alimentícias de Pequeno Porte, um estudo de caso em uma indústria de snacks. Eu e Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante somos os autores deste artigo. O objetivo geral deste trabalho é encontrar uma alternativa, a partir da simulação de eventos discretos, que confira um melhor aproveitamento dos recursos atuais, sejam recursos humanos, materiais ou a utilização das máquinas e equipamentos. Como objetivos específicos, coletar os dados necessários à simulação, visto que grande parte das pequenas indústrias tem pouco conhecimento ou não tem tecnologia para a realização dessas coletas. Quantificar os gargalos e tempos de espera na linha de produção, pois é importante que conheçamos quantitativamente as oportunidades de ganho a partir desse método. Realizar simulações com as mudanças sugeridas para encontrar a melhor alternativa a partir do modelo simulado já validado. Esta figura representa o processo produtivo de snacks. Ele inicia com a entrada do milho degerminado no moinho para conferir à matéria-prima a granulometria desejada. Passa por um homogeneizador que garantirá ao produto uma farinha mais homogênea. Ele é então direcionado à extrusora, onde o processo sofre uma transformação com alta temperatura, pressão e taxas de cisalhamento. É um processo constante e rápido que dá origem ao snack. Inicialmente ele sai com 10%, então ele é direcionado a um forno secador para reduzir essa umidade a uma média de 1,5%, quando ele está um produto crocante. Então ele é direcionado a um aromatizador homogeneizador, onde ele recebe aditivos a partir de pulverização que lhe conferirão o sabor do produto. Em seguida, ele é direcionado a um silo que serve como pulmão, antes de ele ser direcionado ao sistema de empacotamento através de esteiras transportadoras. Nessa imagem, a gente consegue visualizar o layout de máquinas e equipamentos da linha estudada. Então, ela é composta por 2 moinhos, 3 linhas de extrusão em paralelo, cada uma composta por um homogeneizador, extrusora, forno secador e homogeneizador. Logo na sequência, existem os silos, que servem como pulmão, os sistemas transportadores e o sistema de empacotamento, composto por 9 máquinas. Os silos são pontos de observação muito importantes em relação ao estudo de gargalos e tempos de espera, pois eles separam os 2 grandes processos, o processo de extrusão e o processo de empacotamento. Como são 3 linhas em paralelo, acontece de estar trabalhando até com 3 sabores ou famílias ao mesmo tempo. Então, pode acontecer de um dos silos estar completamente cheio. Isso significa que as máquinas empacotadoras não estão vencendo o sistema de extrusão. Logo, o sistema de extrusão precisa minimizar sua velocidade ou parar. Pode acontecer também do silo estar vazio, ou seja, o sistema de extrusão não está vencendo o sistema de empacotamento. Logo, a máquina de empacotamento precisa parar e continuar parada ou mudar a família para empacotar um outro produto. De toda forma, nós conseguimos visualizar, através da observação dos silos, momentos de gargalo e ociosidade. Então, há momentos que vão acontecer startups e paradas que poderiam ser evitadas. A coleta de dados se deu através de um supervisório que foi criado durante a produção deste trabalho no Indussoft Web Studio. Então, as máquinas são compostas com CLPs e elas foram conectadas a um servidor através desse supervisório. Então, elas são conectadas de forma online e minuto a minuto ela coleta esses dados e são armazenados em um servidor em SQL Server. Essa tela é um print do supervisório criado para acompanhar o dia a dia dos sistemas de empacotamento e de extrusão. Nesta tela nós conseguimos visualizar alguns dados que são tempo de máquina ligada, desligada, o tempo total, a quantidade de unidades empacotadas e o gráfico mostra minuto a minuto esse comportamento da máquina. Posteriormente, esses dados armazenados no servidor
são tratados para que eles sejam inseridos no software Arena para a realização da simulação. Este gráfico apresenta o comportamento dentro de uma semana, um período de 6 dias, de D1 a D6, nas 9 máquinas de empacotamento. Cada sabor traduz uma cor, ou cada cor traduz um sabor. E cada retângulo branco significa que a máquina está ociosa, por falta de produto. Nós conseguimos visualizar na máquina 5 em D1 que ela inicia com o produto traduzido pela cor verde, passa para o produto traduzido pela cor vermelha, depois ele volta para o produto representado pela cor verde, passa um período parado e depois ele retoma o produto caracterizado pela cor vermelha. Então, claramente, a máquina estava planejada para trabalhar com o produto caracterizado pela cor verde e cor vermelha. No entanto, em algum momento, esses produtos faltaram. Então, precisou acontecer mudanças, precisou acontecer changeovers para que a máquina não ficasse parada. Então, a busca da simulação é que essas mudanças, essas paradas e esses startups sejam minimizados. Os dados coletados são tratados e inseridos inicialmente em um componente do software Arena, chamado Input Analyzer. Ele nos dá a distribuição de probabilidade mais aproximada de cada uma das estações. Então, essa tabela apresenta justamente a saída dessas distribuições dadas pelo Input Analyzer, que serão inseridas dentro do software Arena. Esta figura é um print do software Arena, então o modelo foi traduzido graficamente para o software Arena. Então ele é verificado, ou seja, o fluxo de materiais ele é analisado para ver se ele coincide com o sistema atual, com o sistema real. E depois ele precisa ser validado, que os dados são inseridos quantitativos e a saída desses dados precisam ter uma assertividade de pelo menos 90% em relação aos dados reais. Nesta tabela, nós conseguimos visualizar na coluna 2, que são os dados reais, e na coluna 3, que são os dados simulados. Na coluna 4, nós visualizamos o percentual de validação. Então, se olharmos a última linha, observamos que o sistema conferiu uma assertividade de 96,44%. Então, ele está validado para o uso de novas sugestões e novas simulações. Uma das sugestões dadas para a realização da simulação era que aqueles retângulos brancos, onde as máquinas empacotadoras estavam ociosas, eles não existissem. Ou seja, haveria produto suficiente para empacotamento. Quando esse experimento foi realizado, foi constatado um aumento de 56.829 quilos dentro daquele período de 6 dias para uma produção de 64.560, ocasionando aí um aumento de 13,60% em produtividade. Então, o gargalo entre extrusão e empacotamento acontece pela produção de diferentes famílias no mesmo período, pois, por vezes, há um silo que está cheio e outro silo está vazio. O aumento do espaço físico para o estoque confere ao planejador de produção ter um estoque de segurança maior e realizar a produção por famílias, eliminando o tempo ocioso das máquinas e minimizando changeovers, incrementando em 13,60% a capacidade produtiva. Então, para uma maior segurança do planejador de produção, é necessário um estoque de segurança maior. Para isso, há um investimento em estrutura física, que foi estudado, e esse retorno de investimento traria o retorno entre 4,5 e 5,5 meses. Obrigado.